a gente começou a falar, né, do, da estruturação, né, que havia no Brasil com a vinda da família real, enfim. Então a gente vai falei do processo de independência, que não foi um processo pacífico, né? Apesar de que às vezes, né, para muita gente parece que foi um processo pacífico e não foi, né? Houve sim muita resistência aqui no Brasil em relação a esse processo, né? Então, tanto que o próprio Dom João, ele deixa de falar com o filho, né, Dom Pedro, por conta disso. Eles ficam sem se falar, né? Dom João vai morrer e eles param de se falar. Então, ó, Dom Pedro, né, que havia ficado no Brasil como príncipe regente, a mando do seu pai, foi solicitada a sua volta pela, pelo parlamento e ele resolveu ficar no Brasil e aí em 7 de setembro ele promoveu a independência do Brasil. Mas óbvio que ele teve que enfrentar uma resistência aqui no país, porque existiam muitos portugueses, né? E tinham lugares que tinham muitos soldados portugueses, e aí houve sim muitos embates, muita resistência. E os portugueses que estavam aqui no Brasil, que moravam, que residiam no Brasil, temiam que esse processo de independência acabasse fazendo com que eles perdessem espaço, né? De tipo, eles tinham uma série de privilégios quando a coroa estava aqui, aí, tipo, Dom João vai embora, né? A coroa portuguesa foi embora, certo? E aí? E como é que eles vão ficar? Então havia esse temor por parte desses portugueses que haviam permanecido aqui no Brasil. Então, ó, os movimentos de resistência eles vão ocorrer principalmente Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina, né? Então, nessas regiões é que vai ocorrer uma maior resistência. Como eu disse a vocês, na Bahia, só em 1823 é que acaba as guerras de emancipação, em maio de 1823. Mas o governo imperial brasileiro ele saiu vitorioso, né, em relação a esses movimentos de resistência que ocorreram, né, no Brasil. E mesmo assim, e foi importante, porque assim, vocês verão, ano que vem, na história geral, que acho que não foi esse ano não, mas enfim. No início do século XIX, assim como acontece com o Brasil, também por conta da Revolução Francesa, ocorrem as independências da América Latina, né? E o que vai acontecer com a América Latina? Nós percebemos que existe, que passa a existir, uma série de repúblicas, né? Aqui onde era esse território da Espanha, né? Então, os territórios espanhóis, eles são totalmente esfarcelados, né? São totalmente divididos. E o Brasil ele permaneceu com o mesmo tamanho territorial. E por que isso? Um dos fatores é o Brasil ter se tornado uma monarquia, um império. Então, a figura do imperador era uma figura centralizadora. Então, isso fez com que ele pudesse centralizar todas essas decisões, tudo e tal, e conseguisse manter essa unidade territorial. Muito provavelmente, se o Brasil tivesse virado uma república, nós não teríamos um Brasil.
mas nós teríamos Brasis, certo? Brasis em que sentido? Porque como é, como acontece esse processo e tal, enfim, né? Era muito provável que, por exemplo, ali, ó, a região da Cisplatina, né, Rio Grande do Sul se tornasse um país, aqui Maranhão, Grão-Pará, né, Norte, Nordeste virasse outro, né, do Maranhão para lá virasse um, né, a região Nordeste, Centro-Oeste outra. Então, muito provavelmente aconteceria isso, essa divisão territorial do Brasil. Mas a figura do imperador foi uma figura importante para que houvesse essa unidade territorial. E havia muita tensão entre os portugueses e os brasileiros. E o Brasil agora era um país novo, um país recém-criado, e havia a necessidade de estabelecimento de uma Constituição, né? O que é uma Constituição, pessoal? Alguém sabe? Bom, a Constituição, ela é a lei máxima de um país, certo? É, nenhum, nenhuma lei pode, ou pelo menos deve, ir de encontro à Constituição, né? Então, a Constituição, como ela é a lei máxima, tanto que desde o legislativo municipal até o federal, tem uma comissão chamada de CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, a CCJ, ela serve justamente para ver se um projeto de lei, se uma lei, ela é inconstitucional. Citar um exemplo. A Constituição brasileira, ela resguarda o direito à vida. Então, o direito à vida é um direito inalienável, é um direito que não pode ser tirado das pessoas. Então, por exemplo, não pode existir uma lei no Brasil que estabeleça a pena de morte, tá? Então, eu posso propor, digamos que eu fosse um deputado federal, um senador. Eu posso propor? Posso. Ela vai ser aprovada? Não. Por quê? Porque ela é uma proposta de lei que ela é inconstitucional, certo? Então, a Constituição brasileira ela não permite, porque ela é a lei máxima. Então, nenhuma lei pode contrariar a Constituição Federal, certo? Então, isso é uma das coisas importantes, né, de, de compreender. E aí, Dom Pedro I, ele convoca uma Assembleia Constituinte no ano de 1823. E aí vai ter, ó, deputados, bacharéis, proprietários rurais, padres, magistrados, funcionários públicos, médicos. Mas a gente está percebendo aí que a gente está falando de grupos de elite. Eu não estou falando de grupos marginais, marginal no sentido não de fora da lei, mas pessoas que são é, excluídas, marginalizadas, né? Escanteadas da sociedade. Então a gente não tem essas camadas mais pobres sendo representadas ali. E dentro da Assembleia Constituinte, os grupos se dividiram em dois grupos: o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português defendia, obviamente, defendia os interesses dos portugueses que estavam no Brasil, defendia o retorno do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Já o Partido Brasileiro é, muda um pouco, né? Eles querem a independência do Brasil,
né? Mas eles querem, né, uma restrição aos poderes do imperador. Eles não querem que o imperador ele possa governar de maneira absolutista, né? De maneira sem que haja limites ao seu poder. Então, isso aí eles não aceitam. Então, eles querem estabelecer uma monarquia absoluta, uma monarquia constitucional, né? Mas nenhuma dessas duas visões, dessas duas ideias, era o que Dom Pedro I tinha em mente. Por quê? Ele tinha sido educado e formado com tendências absolutistas. Então, ele queria, de alguma maneira, estabelecer isso aqui no Brasil. Mas a Constituição de 1823, ela chega a ser proposta e tal, como a gente vai ver. O que ela propunha, né? O que ela queria estabelecer? Então, ó, defendiam a implantação de uma monarquia constitucional, garantindo os direitos individuais e limitando os poderes do imperador. Ou seja, ele não vai ter poderes plenos, ele não pode fazer simplesmente o que ele quiser, porque o poder dele vai estar limitado pela Constituição, né? Mas aí, depois de muito problema que houve, né, ele acabou dissolvendo a Assembleia de 1823, na chamada Noite da Agonia, então ele fecha a Assembleia Constituinte, e aí aquela Constituição de 1823 não foi aprovada. Essa Constituição, ela chegou a ser chamada de Constituição de Farinha de Mandioca, e eu vou explicar já por quê. Então, quais eram as características dessa Constituição e o que desagradava, o que desagradou Dom Pedro? Então, ó, tem característica liberal, ou seja, o monarca vai estar subordinado à Constituição. Então, isso Dom Pedro não queria. Ter o seu poder subordinado, ou seja, limitado pela Constituição. Divisão do Estado em três poderes: legislativo, executivo e judiciário, tal qual nós temos hoje, dentro do princípio de isonomia, né, e de autonomia, eles vão estar dentro dessa ideia, ou seja, ele não poderia intervir nos outros poderes, né? Então, semelhante ao que tem hoje, e aquelas ideias lá eita, dos teóricos iluministas, né, que vocês veem lá na filosofia, certo? É, a Assembleia, né, é, geral, que seria o equivalente ao que a gente chama hoje de Congresso Nacional, certo? E aí o Congresso Nacional, a Assembleia Geral, seria dividida em dois pontos, tá? É, a, a Câmara dos Deputados, como nós temos hoje, era uma proposta bicameral, né, duas câmaras, no caso, deputados e senadores. E vocês sabem por que o Brasil estabelece duas câmaras? Porque o legislativo não tem só uma. Se os dois vão fazer leis, por que duas, então? Falando da realidade de hoje, depois eu vou falar daí. Bom, já que ninguém vai falar, né? A Câmara dos Deputados, ela é uma câmara, desculpa, é, paritária. Paritária em que sentido? Tipo, ela vai pegar o número de deputados, ele varia de acordo com o número de eleitores que tem no estado. E aí vai do máximo, eu não lembro, são 57 ou 60 deputados,
e o mínimo que são 3. E aí varia de acordo, né? Tem na Constituição delimitando bem direitinho quanto, né, a partir de quantos eleitores e tal, enfim. E aí São Paulo, né, o estado que tem mais, tem 60 deputados, por conta da quantidade de eleitores que eles têm. Já no Senado Federal, é diferente. Todos os estados, mais o Distrito Federal, têm direito a 3 senadores, ou seja, é igualitária. Então, é para distribuir o peso, digamos assim. Então, tipo, para que um estado que tem uma grande quantidade de pessoas não saia no prejuízo, né, se estabelece a Câmara dos Deputados, mas que para dar oportunidade de voto, de poder também para os estados menores, que tem um número menor de pessoas, aí tem o Senado Federal. Então, por isso que é dividido em 2 câmaras. E aí, voltando para o século XIX, é interessante que isso tem um respingo atualmente, né? A Assembleia dos Deputados ela era eletiva, ou seja, a cada 4 anos existia eleição para deputados. Já a Sala dos Senadores ela era vitalícia. O que é que significa dizer que ela é vitalícia? Isso aí vocês têm que saber, pessoal. E aí, pessoal, vitalício. Bom, vitalício significa que é para o resto da vida, certo? É diferente de hereditário, certo? Que vai passar ali de pai para filho, né? Então isso aí não vai ocorrer, certo? Então essa é a principal diferença, né? Então é algo que a gente existe até hoje, como em que sentido que eu disse a vocês? É, o mandato de senador, ele é o único mandato que nós temos que é de 8 anos. Então você foi eleito, então, por exemplo, 2 anos atrás, 2018, nós tivemos a eleição de 2 senadores. Então, essa galera que foi eleita em 2018 só sai do Senado em 2026. No nosso caso aqui, Daniela Ribeiro e Veneziano só saem em 2026. Né? Na próxima eleição para governador e presidente, que é 2022, aí tem uma vaga para senador. Sempre o Senado troca assim, ele nunca troca os 3 de uma vez. Troca 1/3, depois 2/3. Então, por exemplo, em 2022, quem sai é Maranhão. Aí vai ter uma vaga para o Senado. Aí quem for eleito em 2022 fica até 2030. E assim vai andando. E aí, ó, havia o direito ao voto para os eleitores maiores de 21 anos de idade, do sexo masculino, com renda mínima medida em alqueires de farinha de mandioca. Isso aí, pessoal, é algo que vai ser estabelecido durante todo o período imperial brasileiro. Então, falou em período imperial brasileiro, lembre disso aí, que é o que a gente chama de voto censitário, ou seja, o voto ele vai ser baseado na renda, certo? Então, você tem que comprovar ter uma renda mínima para poder votar, certo? Então, durante todo o período imperial brasileiro, ocorreu dessa maneira. E aí, de fato, a Constituição que vigorou no Brasil, que foi a Constituição de 1824, foi feita de acordo com o que Dom Pedro queria. Ele escolheu quem ia redigir e como ela deveria ser feita. Né? Então, ela é extremamente centralizadora, como nós vamos ver. Então, ó, existem os 3 poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário, mas isso aí é um ponto que vocês não podem esquecer. Existia um 4 poder, que é o poder moderador, certo? Que é esse poderzinho aqui, que está aqui em cima.
esse poder, ele poderia influenciar aqui no judiciário e aqui no poder legislativo. E o executivo? Não, o executivo é o próprio imperador, né? E o poder moderador, pessoal, ele era exclusivo do imperador, certo? Então, era exclusivo. Nenhuma outra pessoa poderia fazer uso do poder moderador. Só que, para poder usar o poder moderador, ele tinha que consultar o Conselho de Estado. O Conselho de Estado ele era composto de 50 membros, tá? Mas todos eram nomeados pelo próprio imperador. Então, obviamente que ele ia nomear pessoas que ele sabia que não lhe fariam oposição, porque a hora que ele quisesse interferir nos outros poderes, ele teria total autonomia. Dava o poder dele fechar o Congresso, dele dissolver o Congresso. Ele tinha o poder, ele que nomeava os presidentes das províncias, né? Ele que nomeava os juízes, né, do Supremo Tribunal de Justiça. Então, percebam que tudo, de alguma maneira, está centralizado aqui, ó, imperador e poder moderador. Né? Então, o poder legislativo a gente já falou, o poder executivo, presidente das províncias, que eram nomeados pelo imperador, e o Supremo Tribunal de Justiça, que eram juízes que eram escolhidos pelo próprio imperador. Então, vejam que tudo se articula para que ele permaneça com o controle de tudo, né, aqui no Brasil. Então, ele praticamente, com a Constituição de 1824, ele legalizou o absolutismo monárquico no Brasil. Foi basicamente isso que o que foi feito, certo? Então, ó, a gente, como eu estou dizendo, isso aí já é assunto que a gente vai ver ano que vem, revisando que vem, né? Para também não adiantar muito, a gente vai parar aqui hoje. Eu queria falar só das constituições, beleza? E